Penalti superiormente transformado por José Carlos no único gol dos Leões. A seguir, uma defesa prodigiosa de Damas, desviando a bola para canto, saída da cabeça de Artur Jorge. Por fim, a antecipação de José Henrique, protegido por Zeca e Adolfo, frustrando os intentos de Nelson. Ao contrário de Fernando Vaz, Jimmy Hagan não faz qualquer alteração na equipa, nem com o jogo ganho há tanto tempo. Com o inglês é assim. Não há facilidades, não há descansos. Em cima do minuto 90, uma excelente jogada coletiva leva a bola à cabeça de Artur Jorge. O camisola 9 completa o hat-trick e sela as contas da partida. Segundos depois, o árbitro apita pela última vez e a multidão delira. Benfica 5, Sporting 1. Esse jogo fica na memória, para mim, porque definitivamente, depois desse jogo, eu nunca mais saí da equipa do Benfica. Porque até aí eu jogava, algumas vezes joguei de início, outras vezes entrava sempre nos jogos, mas a partir daí também acabou por ser a titularidade definitiva para o Nené. Depois, 5-1 a um adversário direto que leva 6 pontos de avanço, numa altura em que os pontos ainda eram 2 por vitória. Era algo de extraordinário. Cruz dos Santos na bola escreve: uma hora de pesadelo. Eis o que terá sentido ontem a equipa do Sporting, que mal nos recorda de algumas vezes a termos visto tão perturbada, tão confundida, tão posta em xeque, em Portugal e no estrangeiro. O jogo tão temido tinha-se revelado afinal um dos mais fáceis de toda a época. Mas não porque o adversário tivesse facilitado. O Benfica é que jogava finalmente a toda a largura e comprimento do seu imenso nome. 5-1 era um resultado pouco usual entre grandes, só possível porque um era francamente maior que o outro. Era isso que este jogo demonstrava de forma cabal. O Benfica tinha conseguido encontrar o ponto de equilíbrio entre a herança dos anos 60 e a juventude dos 70. Durante os próximos anos, esta equipa ia dar muito que falar. Esse jogo confirmou-se aquilo que foi o mal-estar do Sporting perante um resultado péssimo em casa perante o Moreirense e a subida do Benfica. Portanto, a confirmação de que a equipa estava a ter saúde e que só faltava dar continuidade a isso, obtendo bons resultados. Foi isso que aconteceu, apanhou o Sporting no caminho nessa altura, naquele momento, e foi um esmagamento total. Nessa altura que o Benfica teve, se calhar, a melhor equipa de sempre. Estou a falar daquele período que vai de 70 a 74. Menos coisa. Os jogadores tinham muito mais influência dentro do campo, na definição, digamos, da estratégia da equipa do que aquilo que se possa pensar. Designadamente, os que tinham já uma folha de serviços mais avantajada. Estou a reportar-me a Simões, que era o capitão da equipa, claramente um líder no campo. Ele era o treinador no campo, se quisermos, e também a Eusébio e Jaime Graça. Aurélio Márcio na bola escreve: a equipa do Benfica reatou ontem o diálogo com as suas grandes e inesquecíveis exibições, de tal modo que pode afirmar-se que apresentou durante cerca de uma hora um espetáculo de grande nível, dominando o jogo e o adversário, qualquer que seja o pormenor em que nos detenhamos. No final da partida, o técnico leonino reconhece a justiça do resultado. A verdade é que tinham sido 5, mas poderiam ter sido muitos mais. Prova disso é que numa partida em que todos os jogadores do Benfica foram exemplares, em que Artur Jorge fez 3 golos e Nené, a melhor exibição da sua ainda breve carreira, o homem do jogo é Vítor Damas. Exatamente. Damas, o guardião que sofreu 5 golos, é no dia seguinte unanimemente escolhido pela imprensa desportiva como a figura do encontro. Os próprios companheiros da equipa reconhecem que sem os milagres do guarda-redes, o Sporting teria sofrido outros 5. E o meu amigo Vítor Damas fez uma exibição fantástica, fabulosa. Faz uma defesa que, aliás, eu lembro de ele ter feito 2 ou 3 vezes defesas idênticas. Uma delas foi pela Seleção Nacional em Wembley, o Inglaterra 0, Portugal 0, que o Damas faz uma defesa igual a essa que fez no Estádio da Luz. Apesar dessa cabazada, digamos assim, que há um primeiro remate e ele
defende a bola, portanto há queima-roupa, defende a bola, fica no chão e há um segundo remate colocado e o Vítor Damas está no chão e voa. Como é que ele conseguiu voar? E voa e vai desviar a bola, pá. Ficamos, como é que é possível? Está no chão e voou, foi buscar a bola lá no... O Eusébio até fartou-se para ter palmas a ele dessa defesa. Mas fez uma exibição fantástica. O Vítor, e foi precisamente por causa do confronto do Eusébio e o Damas. O Damas realmente fez uma exibição extraordinária, deixou o Eusébio marcar. Parece que ele só estava a atirar para os remates do Eusébio. Esqueceu-se depois do Artur Jorge. Diz é que levou os 3 do Artur Jorge. Mas fez uma grande exibição. Todos se lembram que o Damas era espetacular. O Damas, quer na baliza, quer a saída da baliza, o Damas era elegante a jogar futebol. Ele enchia um campo. E nesse jogo contra o Benfica, então, fez lá defesas espetaculares. Foi o 5, mas evitou para aí 5 ou 6 também. O nosso querido Damas, porque temos muitas saudades dele. Jogador extraordinário que representou o Sporting Futebol Português, dos melhores que nós encontramos ao longo da carreira. Se não fosse a categoria do Vítor Damas nesse jogo, eu não sei se não teria sido batido nesse dia o recorde de a maior diferença de golos entre Benfica e Sporting. Simões é outro interveniente que acha que 5 ainda foram poucos. Queixa-se de terem ficado 2 penaltis por marcar e segue viagem pelos corredores do estádio. À espera dele e dos companheiros estava um generoso prémio de jogo, um inesperado presente de Natal de Borges Coutinho. Quanto ao presidente, também não ficava de mãos a abanar. De uma só vez, recebia a melhor exibição do ano e 2.100 contos, 10.500 euros de receita de bilheteira que iam direitinhos para os cofres da Luz. Contra os detratores que o queriam enterrar, o Benfica tinha dado uma resposta arrebatadora. Dos poucos jogos que se pagava e o estádio estava cheio, portanto foi uma receita muito boa e isso também permitiu algum desafogo financeiro e depois resolver algumas situações contratuais que estavam pendentes e o Benfica soube aplicar o dinheiro. Era digamos que o toque do Borges Coutinho, sabia nos momentos certos, tendo em conta as condições financeiras do clube, ter as melhores decisões, as decisões que são acertadas e que se revelam depois com grande qualidade e com impacto depois no futuro do clube. A gente, nos jogos com o Sport, nós não tínhamos sempre um prémio especial. Era sempre 10 contos. 10 contos na altura era bom dinheiro. Não dava para comprar nenhum carro novo, nenhum apartamento. Mas a gente estava, era 10 contos. 10 contos já era dinheiro que se visse. E então o que é que o Borges Coutinho se lembra? Ele tinha muitas estas coisas dos objetivos. Antes do jogo disse para nós: rapaziada, é assim, vocês sabem que tem o prémio de 10 contos ganharem o jogo. Isto é mesmo de quem tem feeling. Vocês vão ganhar mais 2 contos por cada gol que marcarem. Portanto, se for 4, é mais 8 contos. Se for 5, é mais 10. Rapaziada, altura de Natal, ainda por cima. A rapaziada ficou assim um bocadinho como quem diz: e se a gente chegar aos 10-0? Claro que isso era impensável, não é? Mas e se a gente fizer aqui 3 ou 4 gols? Isto é porreiro, pá, é um prémio especial, pá. Isto é um prémio que a gente nunca teve e nunca tivemos. O nosso presidente, o Dr. Borges Coutinho, na altura, ele resolveu surpreender-nos com alguns prémios extra que iam para além dos que estavam contemplados no regulamento. E isso teve algum impacto na altura, porque depois começou-se a repetir e todos nós comentávamos entre nós este famoso prémio que era dado pelo presidente. Vítor Hugo na bola escreve: o presidente do Benfica era efetivamente um homem feliz. Para ele, a melhor prenda de Natal. Para o Dr. Borges Coutinho, o Benfica realizou uma grande exibição de futebol. Derrotara claramente o líder, aproximava-se dele e encheram os cofres. O monstro tinha acordado e atirado o campeão nacional para o abismo. O Benfica, que ainda há 2 semanas estava a 6 pontos do Sporting, estava agora a 2. Enquanto Artur Jorge se chegava a Vítor Batista na luta pela bola de prata, o campeonato estava subitamente relançado.
O Sporting era primeiro com 23 pontos, o Setúbal segundo com 22, o Benfica terceiro com 21, os mesmos da Académica, e o Porto espreitava do quinto lugar com 19. Tudo tinha voltado a ser possível. A gente ganhando aqueles jogos, ficávamos logo ali na Musa. Pronto, era só uma questão depois de... E foi. E depois foi uma questão de... Eles tinham que ir às Antas. E a gente, o jogo mais difícil que tinha era com o Vitória em casa, que nos também custou muito a vencer esse jogo. Mas conseguimos ganhar. Mas esse jogo com o Sport foi determinante para a gente ganhar o campeonato. E a partir daquela data, o Sporting acabou por facilitar um pouco mais e o Benfica nunca mais perdeu. Por isso, foi um clique que deu para que o Benfica depois pudesse vir a ganhar o campeonato. Depois de golear o rival com tamanha classe e brilhantismo, o Benfica tinha recuperado uma aura de grandeza que não mais deixaria cair. Já o Sporting nunca se haveria de recompor da humilhação. À 22ª jornada, o Benfica goleia o Farense por 5-0 e apanha o Sporting derrotado no pelado do estádio do Bessa. A ultrapassagem acontece 2 jornadas depois. Os Leões vão às Antas perder por 2-1, ao passo que um gol de Eusébio garante o triunfo sobre o Setúbal. A consagração chega na penúltima ronda, quando os encarnados varrem o Varzim por 4-0 e garantem matematicamente a conquista do título. No fim do ano, Artur Jorge junta-lhe a vitória no campeonato dos goleadores. Recebe a bola de prata a troco de 23 remates certeiros. O Artur Jorge era um bom goleador, pá. Só que o Artur Jorge no Benfica apanhou uma fase em que havia muitos goleadores. E depois ainda por cima, além de ter vindo o Vítor Batista, o Jordão apareceu também nessa altura. E então, era uma luta tremenda para quem jogasse. Foi uma época excelente, uma época do Hagan. Primeiro ano no Benfica também, uma mentalidade inglesa que não havia até aquela altura, com Hagan sempre disposto a fazer trabalhar mais e mais e mais os seus atletas. O derby é eterno. Benfica e Sporting podem encontrar-se no fim do mundo para disputar um particular que para os seus adeptos será sempre mais importante que uma final da Champions entre clubes que nada lhes dizem. Mas este Benfica-Sporting foi mais que o confronto histórico entre velhos rivais. Foi o jogo-chave da temporada 70-71. Aquele que dividiu a época em duas e lançou o Benfica para a conquista do 18º campeonato, o primeiro de 3 consecutivamente arrebatados por Jimmy Haga. Mais do que isso, a exibição magistral daquela tarde fria de dezembro calou de vez os profetas da desgraça e representou o nascimento simbólico de uma nova grande geração de futebolistas. O novo Benfica foi batizado diante de 70.000 testemunhas em delírio.
a 27 de dezembro de 1970.